A igreja hoje ela está lendo, vamos ler a carta enviada pelos bispos do Brasil, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma mensagem por ocasião das eleições municipais 2020. É o que a igreja diz, é o que ela pensa, é o que ela orienta. Então todos os católicos, principalmente os cristãos de boa vontade, devem escutar e devem refletir o que a carta está nos dizendo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio do Conselho Permanente, reunido na modalidade virtual, dirige ao povo brasileiro uma mensagem de esperança, coragem e chamamento à participação responsável no processo eleitoral de 2020. Os cristãos são convidados a testemunharem a razão de sua esperança nesse tempo de profunda crise social, econômica, política e ética que atravessa o Brasil. As eleições se aproximam, serão realizadas em meio a uma grave crise sanitária, com números estarrecedores de mortes e adoecimentos. Portanto, a primeira palavra dos bispos do Brasil é dirigida aos que sofrem as consequências da Covid-19 e às famílias que perderam seus entes queridos. É tempo de erguer aos céus o nosso olhar esperançoso. A política, do ponto de vista ético, é o conjunto de ações pelas quais se busca uma forma de convivência entre indivíduos, grupos e nações, que ofereçam condições para a realização do bem comum. Do ponto de vista da organização, a política é o exercício do poder, o esforço por conquistá-lo, a fim de que seja exercido na perspectiva do serviço. Por isso, os cristãos leigos e leigas não podem abdicar da participação na política. Esse protagonismo é próprio do laicato. Cabe a ele, de maneira singular, a exigência do Evangelho, de construir no mundo o bem comum, a perspectiva do reino de Deus. Para os católicos que disputam as eleições, é importante recordar que a política não é mera busca de eficácia, estratégia e ação organizada. A política é vocação de serviço, disse o Papa Francisco no discurso aos jovens líderes da América Latina. A Igreja louva e aprecia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre si o peso de tal cargo, em serviço de todas as pessoas. Os prefeitos e vereadores que serão eleitos têm o dever de contribuir com ações eficazes nos campos da saúde, educação, segurança, transporte, assistência social, moradia, direito à alimentação e proteção da família, entre outros. Darão bons frutos os políticos que priorizarem o bem comum e a vida plena, desde a concepção até a morte natural, de todos os cidadãos, sem quaisquer discriminações, nunca buscando seus próprios interesses pessoais e corporativos. Não pode produzir bons resultados o político que atenta contra a vida, trabalhando por políticas públicas que favoreçam o aborto, fazendo campanha eleitoral com discursos de ódio, defendendo o uso da violência, o recurso às armas e se atrelando ao tráfico de drogas e às milícias.
Quem não se compromete com os excluídos e se mostra indiferente diante da morte de pessoas e das graves feridas do meio ambiente, não merece o voto de quem deseja uma sociedade justa e democrática. Muito preocupa na disputa eleitoral o uso de notícias falsas. Elas contaminam o debate, desviam a atenção dos eleitores de temas importantes e desvirtuam o resultado do pleito. Pessoas comprometidas com a verdade, a ética, a paz e a justiça não podem compartilhar notícias espetaculosas e de fontes desconhecidas, notadamente as que ajudam na difusão da mentira e do ódio. O uso interesseiro da religião e de discursos religiosos oportunistas tem se tornado um elemento mobilizador nas eleições. Esse tipo de prática perverte o sentido e o autêntico valor das tradições religiosas. Serve apenas a interesses particulares e a de grupos políticos. A aplicação das leis da ficha limpa e da compra de votos conquistadas com a efetiva participação da Igreja Católica é condição necessária para que a eleição seja justa e legítima. O abuso do poder econômico corrompe o processo eleitoral. A compra e a venda de votos e o uso da máquina administrativa nas campanhas constituem crimes eleitorais que atentam contra a honra do eleitor e da cidadania. Os eleitores são chamados a fiscalizarem os candidatos e, constatando esses atos de corrupção, denunciarem os envolvidos ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral. A vigilância das eleições democráticas e a transparente é tarefa de todos, porém tem especial responsabilidade as instituições públicas, como a Justiça Eleitoral, nos níveis federal, estadual e municipal, bem como o Ministério Público. Destas instâncias espera-se a plena aplicação das leis que combatem a corrupção eleitoral, o uso indevido do dinheiro, compra de votos, de porta em porta, dando dinheiro ao povo, e a utilização de fake news como estratégia eleitoral. Após as eleições, é de fundamental importância que a comunidade eclesial se organize para acompanhar os mandatos dos eleitos e eleitas. Concretamente, dentre tantas iniciativas possíveis, promovam-se encontros que, valorizando a democracia participativa, aproximem vereadores e prefeitos das comunidades. A esperança para a formação da fé e política e das comissões de justiça e paz são práticas que merecem ser incentivadas nos contextos diocesano e paroquial. Os cristãos leigos e leigas, inspirados na fé que vem do Evangelho e é explicitada na doutrina social da Igreja, devem se preparar para assumir, de acordo com a sua vocação, competência e capacitação, serviços nos conselhos de participação popular, como o da educação, da criança e adolescente, saúde, juventude e assistência social. Devem igualmente acompanhar as reuniões das câmaras municipais, onde se votam projetos e leis para os municípios, permanecendo atentos à elaboração e implementação de políticas públicas
que atendam especialmente às populações mais vulneráveis, como crianças, jovens, idosos, migrantes, indígenas, quilombolas e particularmente os pobres. Em tempos de crescente desvalorização da política, o povo brasileiro precisa fazer das eleições de 2020 uma verdadeira festa da democracia, de forma que se concretize a política melhor, a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Que Nossa Senhora Aparecida interceda pelo povo brasileiro. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, presidente. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro presidente. Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente. Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, secretário-geral. Essa é a carta que todas as paróquias do Brasil estão lendo, todo o povo de Deus do Brasil, para tomarmos consciência dessa política das eleições agora, no dia 15 de novembro, onde vamos exercer a nossa cidadania. O voto é secreto, o voto é seu, o voto não se compra, não se vende. O voto se dá para você testemunhar e saber que você está elegendo alguém que vai lhe representar 4 anos. Tomemos consciência, aqui em Canindé e no Brasil todo. É importante que todos nós, católicos, cristãos, todo o povo, que a gente tome consciência, que é importante, para a gente não ficar depois sofrendo, porque a gente não deu seriedade ao voto, que a gente não ligou, votou em qualquer pessoa. Veja tudo isso, é importante. Então, meus irmãos, eu espero, como pároco, reitor dessa paróquia de São Francisco das Chagas, que domingo todo o povo de Canindé exerça a sua vocação, seu chamado. Política é bem comum, todos nós queremos. Politicagem é amaldiçoada. Politicagem vem do diabo. Política é o bem comum. Jesus fala isso. Então, exerçamos essa política consciente. Consciente. Todos devem votar. Nós sabemos que é tempo de pandemia. Muita gente pode não ir ou justificar. Mas quem puder, faça isso. É importante. Então, nesse domingo que vem, temos missa 6 da manhã aqui na Basílica, na quadra da Gruta, 9 e 18 horas. Essas 3 missas. Não haverá batizados. E também nesse domingo, Secretaria do Santuário está fechada, Casa dos Milagres está fechada, Livraria está fechada, sanitários fechados, benfeitores fechados, mitra fechada, segurança normais, Secretaria da Paróquia, Centro Pastoral fechados, Cefrai fechados, Zoológico, Museu fechados, Igreja das 12 Montes fechadas, Quadra Paroquial fechada, Praça dos Romeiros está normal, Convento interno normal, Convento demais setores fechados, Cemitério normal, Abrigo só vigilância, Casa do Povo fechado, Estacionamento da Basílica normal pela manhã, à tarde está fechado, estacionamento do convento normal pela manhã e à tarde. Então essa eu queria dizer a vocês, essa coletiva, vocês que vão acompanhar as eleições, vocês estão acompanhando tudo, já vem muito tempo, já fizeram todo o trabalho, então que continuem divulgando para o povo, que é coisa boa, notícias boas, nunca falsa notícia, nunca nada, sempre o que é bom, e que tudo esteja na mão de Deus, e que a gente peça, antes de votar, as luzes do Espírito Santo, para fazer uma boa votação. Você votar
realmente você caminhar nos 4 anos consciente que votou consciente. Então eu agradeço a vocês, aos repórteres de nossas rádios, a vocês que vêm, não são amigos e parceiros, a nossa televisão que está aqui no ar, a você, Romeiro, que mora longe de Canindé, ao mesmo tempo próximo, ao povo do interior, tome muito cuidado nas eleições. A gente está sabendo que o pessoal tem ligado para mim perguntando que tem gente vendendo voto, querendo vender voto, não sei o quê. Eu disse, olha, sua consciência. Cuidado com essa compra de voto, que isso é maligno. Não pode. A eleição é algo minha, nossa. É coisa secreta. Eu faço aquilo que a minha consciência manda. O que Deus vai me inspirar. Então, eu não quero nada daquilo que me atrapalhe. Não. Porque se eu recebo dinheiro, eu sou tão corrupto quanto o que me dá. Se eu recebo dinheiro, então meu voto não está valendo porque eu estou sendo comprado. Então, e outras coisas que a gente faz, né? Inventa história, briga, confusão, nada disso. Vamos fazer uma eleição limpa e, como estamos na terra de São Francisco, de paz e bem.